Olá! O meu nome é Dília de Araújo e esse é um podcast de menina. Ao longo dessa série de bate-papos com artistas petropolitanas, vamos saber mais sobre os desafios enfrentados por elas ao longo de suas trajetórias. Essa ideia nasceu da necessidade de fortalecer os trabalhos das mulheres ligados às artes de uma forma geral, apresentar suas carreiras e incentivar meninas e mulheres a tornarem possíveis os seus sonhos. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. Episódio de hoje. Agora eu era atriz, com Letícia Laranja e Luísa Alves. Bom, meninas, obrigada por vocês terem topado fazer essa conversa com a gente. E antes de tudo, eu queria perguntar para vocês o que vocês fazem? Qual é o trabalho da Luísa e qual é o trabalho da Letícia? Eu sou atriz, sou professora de teatro, sou palhaça, sou educadora. Eu sou formada em cinema, na verdade, mas não trabalho especificamente com isso, mas acaba que de vez em quando dá alguma entremeada também nessa linguagem, assim. Basicamente isso. Eu sou atriz também, sou formada em artes cênicas, sou professora de teatro, sou cantora e também comecei há poucos meses a produzir conteúdo de audiovisual, que é um lugar onde eu estou me aventurando ainda, um espaço desconhecido, porém muito instigante. Os vídeos da Letícia são muito bons. O audiovisual da Letícia é ótimo, eu me divirto pra caramba. Quantos anos vocês têm agora, hoje? Eu tenho 31. Eu tenho 24. E vocês, assim, Luísa com 31, Letícia com 24, vocês fazem essas mil coisas, da aula, educadora, produtora de audiovisual, atriz, cantora, isso tudo. Há quanto tempo vocês fazem isso? Eu comecei com 15, mais profissionalmente falando, né? Na verdade, assim, eu nasci num grupo de teatro, então, de alguma forma, eu sempre tive contato com isso. Porque, bom, por motivos de não ter onde me deixar, eu sempre tive em todos os ensaios da minha mãe, do meu padrasto. E todas as produções de adereço, figurino, tudo era da minha casa. Então, eu cresci vivendo isso, assim. E aí tive um momento pré-adolescente de não quero isso porque minha mãe faz. E aí abriram um curso para adolescente e a princípio eu não queria nem fazer. Ia ser na minha casa, todas as minhas amigas resolveram fazer. Eu pensei, cara, eu não vou ficar no andar de cima esperando, né? Vou fazer também. E aí nunca mais parei, assim, na verdade. A partir desse momento, 14, 15 anos, é que eu comecei nisso, e aí mesmo enquanto estava fazendo faculdade em outra cidade, eu voltava para Petrópolis para ensaiar com eles, e aí a partir de uns 22, 23, eu comecei a dar aula, foi uma coisa posterior. E aí depois, com uns 24, 25, eu abri um curso livre aqui em Petrópolis, e aí eu não estava dentro de nenhuma instituição, porque a princípio eu dava aula em escola, dava oficina pelo SESC, e aí depois eu quis fazer uma coisa que eu pudesse ter uma liberdade maior. E aí foi quando eu abri essa turma, que é uma turma que, em grande parte, permanece comigo até hoje. Eu sou muito feliz, assim. Era uma turma de crianças que agora já estão meio adolescentes, assim. Então, eu acompanhei o crescimento deles e é incrível. Bem, eu comecei a cantar na escola, né? O coral Lausdel, não sei se vocês conhecem, da aplicação. Cantei lá de 7 anos até 17 anos. E sem perceber, assim, o coral, ele me deu muita noção, assim, de como ensaiar é importante, ter compromisso com aquele seu trabalho, e estudar, e ter essa consciência. Era uma coisa que quando eu entrei para o teatro com 14 anos, né? Mas quando eu entrei para a faculdade, eu percebi que isso era uma coisa que eu já vivia muito, né? Essa rotina, essa repetição, essa coisa do estudo. E aí, a minha vida toda eu gostei de escrever e de cantar, mas eu nunca tinha me percebido como artista, nunca tinha me percebido como uma pessoa que realmente atuava, né? Então, quando eu entrei para a faculdade é que eu me dei um pouco conta, assim, que isso já era uma coisa que já existia na minha vida, né? Eu só não tinha dado nome ainda. E com 17 anos eu comecei a cantar profissionalmente. E foi um desafio muito grande. Eu era muito insegura. Foi, assim, uma coisa, assim,
Nossa, é muito difícil, assim, eu parecia, assim, eu tava cantando num bar e parecia que eu tava no Maracanã para 1 milhão de pessoas, assim, o sentimento que eu tinha era muito difícil, mas aí a coisa foi aumentando, né, assim, acho que a gente que é artista escolhe viver de arte, a coisa vai sendo progressiva, né, você começa com uma coisa ali, outra aqui, aí você junta numa outra coisa, que junta numa outra coisa, e comigo foi assim. E como professora, eu comecei dando aula, oficinas de teatro, aqui em Petrópolis. Depois eu levei essas oficinas para o Rio. Aqui em Petrópolis eu dava para adolescentes e também para adultos. E no Rio eu desenvolvi um curso com um amigo meu que era para não atores, né? Voltado para pessoas de outras profissões que tinham interesse em saber falar, sabe? Em conhecer o seu próprio corpo, se conhecer melhor no espaço, ter mais consciência. Então foi muito legal, assim. Mas há um tempo já eu não tenho dado aula, assim, né? Eu tive que fazer algumas escolhas por conta de tempo e outros trabalhos, mas foi uma experiência muito linda, assim, muito única também. Ai, que coisa bonita, gente. Isso que a Letícia falou, né, do coral, eu tive também muito forte com a dança. Eu fiz dança de 3 aos 18. Então eu já tinha essa rotina também de ensaios e de um comprometimento muito grande, né? Porque as pessoas têm essa coisa de achar que você é artista, você tem o dom, e não é isso, não é dom, é trabalho pra caramba. Não mesmo. É muita pesquisa, é muito trabalho de sala, e assim. E aí a dança também me trouxe isso, assim. E tem aquela coisa, né, de quando a gente é criança, alguns de nós têm um sonho, né? Ah, eu tenho o sonho de ser professora, dou aula para as minhas bonecas. E eu não sei, eu lembro quando eu era criança, um dia eu vi uma juíza do STF e falei, nossa, eu queria muito ter esse emprego um dia, mas não era uma coisa assim, um desejo profundo. Falei, nossa, que bacana, né, isso aí que ela faz. Mas vocês queriam trabalhar com teatro quando vocês eram crianças? Vocês têm essa memória? Ah, eu queria muito fazer isso. Eu acho isso muito legal. Ou então teve um momento que foi mais na adolescência, na juventude, pensando, cara, isso é a minha praia. Quando eu era criança, eu queria ser bailarina, com certeza. Eu me imaginava, assim, sendo super bailarina. Mesmo quando eu comecei a fazer teatro, eu não me liguei do quanto que aquilo foi ganhando espaço na minha vida. Na verdade, eu me dei conta quando eu estava na faculdade e eu percebia que, tipo, todas as disciplinas que eu pegava eram para calhar com os horários dos ensaios. E, tipo, eu deixava de sair com o pessoal da faculdade para voltar para Petrópolis para ensaiar o final de semana inteiro, que eram os dias que eu tinha. E eu comecei a pegar não mais disciplinas na segunda para estar ensaiando também. Aí quando eu vi, eu falei, cara, na verdade eu estou muito mais no teatro do que no cinema, que é o curso que eu estou fazendo, né? E eu acho que foi esse momento que eu me dei conta, assim, não foi uma escolha minha, parece que aquilo me escolheu, de certa forma. Quando eu vi, eu já estava fazendo. Eu também, eu já me questionei, algumas pessoas já me perguntaram isso, eu também já me questionei, mas eu sinceramente não sei em qual momento eu resolvi ser atriz e seguir a arte. Não sei, eu não sei mesmo. É muito engraçado, assim, eu era uma criança muito sozinha, assim, era muito tímida e muito insegura. E quando eu morava numa casa, quando eu tinha, assim, uns 14 anos, eu me mudei. E aí, na mudança, eu morava nessa casa há muitos anos. Na mudança, eu achei vários diários, eu tinha muitos diários, né, meus, e aí eu comecei a ler as coisas e eu vi que eu escrevia poesia e que eu queria ser. Era muito doido, mas eu não me lembrava disso, assim, que eu queria ser atriz e que eu criava crônicas e que eu escrevia 1 milhão de textos. Então, foi uma coisa que eu fui me percebendo. E quando eu escolhi fazer faculdade, ir para o Rio, fazer teatro, foi uma coisa muito natural, assim, era como se fosse a única coisa que eu realmente tivesse pensado para minha vida. Eu nunca pensei, nunca, em hipótese nenhuma, nunca pensei em outra coisa. Não sei, ou assim, em qual momento que isso aconteceu, mas nunca pensei em outra coisa e nem penso em outra coisa, nunca. Até digo que sou cantora porque sou atriz, senão não seria cantora também. Tudo começa por aí. E na casa de vocês, quando esse momento aconteceu, vou trabalhar com isso, ou as coisas foram nesse fluxo natural, como vocês falaram, na juventude, na adolescência de vocês, isso foi alguma questão dentro de casa? Como quando a gente fala, ah, você é músico, alguém fala, não vai ser músico, menina, tem que pagar as contas, essas coisas. Aconteceu isso dentro da casa de vocês? Em algum momento isso surgiu numa confusão familiar, esse sentimento? Bom, por ter uma família que trabalha com isso, não foi uma questão, né, no momento da adolescência, até porque a gente também não sabe exatamente o que quer. Eu
estava indo para a faculdade e eu queria fazer música. Eu entrei na filosofia porque eu queria fazer música e eu precisava de mais tempo para estudar para a prova de habilidade específica, que eu tocava flauta na época. Só fiz cinema porque na época não tinha Enem, as minhas amigas estavam fazendo várias faculdades, várias provas para várias faculdades e eu não tinha muito o que fazer em outra faculdade e eu achei que cinema podia ser interessante. E depois é que eu realmente entendi, né? Para mim, mesmo já fazendo teatro, na época eu achava que o teatro não cabia na academia. É uma opinião muito pessoal, assim. Muitos anos depois, eu entendi que era uma coisa muito intuitiva, mas que eu realmente não acho que cabe. E aí, fazer filosofia, fazer música, fazer cinema, para mim era um complemento, né? E aí, quando eu entendi que eu realmente queria fazer teatro e me coloquei dessa maneira, foi uma surpresa, porque a minha mãe, ela ficou, mas será que você realmente quer isso? Você tem a plena noção do que é viver disso, você tem a plena noção da dificuldade que é viver disso, você vê o que a gente passa. Tem certeza que você quer isso? Tem certeza que isso é seu? Tem certeza que isso não é nosso? E aí você tá pegando essa carona? Mas eu tinha muita certeza. Tipo, não, hoje em dia eu não tenho mais essa certeza toda, mas na época eu tinha muita certeza que, cara, não, eu quero. É isso, sabe? É isso. E hoje em dia eu digo que eu não tenho muita certeza porque eu acho que vão abrindo outras coisas na nossa vida, né? Então tem outras coisas que me interessam também. Não significa que eu penso que eu deixaria de ser atriz, não, mas eu penso em conciliar, assim como eu já concilio com outras áreas. E comigo também, nunca. Por isso, acho que um dos motivos de ser tudo muito natural e quando eu me dei conta, eu já estava fazendo isso. Minha família nunca questionou nada, ninguém nunca perguntou nada. Todo mundo achou muito natural. Acho que até porque eu sempre falei sobre isso, né? Desde criança, assim, falei sobre cantar, sobre escrever. Então, e foi muito, muito doido, assim, quando eu cheguei na faculdade, eu me lembro que os meus amigos, todos eles, a maioria deles, tinha esse problema. Não, porque minha mãe foi contra, minha mãe disse que se eu quisesse fazer faculdade, eu ia ter que me bancar sozinho. E aí eu me toquei, eu falei, gente, minha família não falou nada. Minha família falou, ai, que ótimo, bora, vamos lá, vai lá fazer, vai dar tudo certo, não sei o quê. Então, assim, sendo desse jeito, eu me considero, assim, ainda mais privilegiada, porque só recebo apoio, muito, muito apoio. E agora falando do fora da nossa casa, né? Que a gente está falando dos pais e mesmo no caso da Luísa tendo esse pequeno contratempo, tem um incentivo, né? Mas como é que vocês se sentem quando vocês saem do portão de casa, né? Num mundo que nem sempre entende esse trabalho, primeiro como um trabalho, segundo como uma coisa importante, porque a vida não é só comer, né? A vida é ir ao teatro, é dar gargalhada, é assistir uma coisa bonita, é ver um quadro, é escutar uma música. A vida também é isso. A gente sabe que a gente vive num mundo que nem sempre e nem todo mundo entende isso da forma que deveria ser entendida. Então tem uma grande desvalorização, né? Muitas pessoas desvalorizam muito. E para vocês, como é que é? Como é que é esse sentimento de estar no mundo, um mundo que faz isso com a gente de vez em quando? Dá uma olhada torto, como que estava falando isso ontem? Mas você é professor? Sim, mas o que você trabalha? Não, eu sou professor. Sim, mas eu sou professor, esse é o meu trabalho. Como é que é para vocês? Eu acho que eu sinto isso em muitos momentos, assim, muitos momentos. E o que mais me incomoda em relação a isso é quando a pessoa que está me contratando me vê dessa maneira. Então tem um desrespeito, né? Quantas vezes eu vou receber 3, 4 meses depois do trabalho que eu fiz, uma coisa que estava acordado que você ia receber tal dia, né? Então, assim, mas é meu trabalho também. Você que está aí na prefeitura, você que está em qualquer outra instituição, está recebendo seu salário por mês toda vez, né? Ninguém está atrasando, demorando 4 meses para pagar e fazendo você ter que, várias vezes, tipo, quase ameaçar as pessoas para que elas te paguem um salário que muitas vezes é super pequeno. Sei lá, eu não estava nesse trabalho da Bauer, mas já aconteceu na Bauer Fest, que é uma festa que tem porra, muito dinheiro. E aí, do meu grupo, fazer um trabalho, mais de uma vez, mais de um ano, e demorar 8 meses para receber, né? E ter que brigar, e ter que ir para o jornal, e ter que fazer por uma coisa que é do nosso direito, né? Então, isso me incomoda, assim, imensamente, porque a gente não está fazendo aquilo ali só porque a gente gosta, a gente quer se divertir, e que bonzinho que você é de me dar essa oportunidade. Não, né? É o nosso trabalho.
E eu sinto que muitas vezes até pessoas que estão próximas, e sempre num tom meio de brincadeira, né? Ah, não, agora eu vou precisar parar isso aqui porque eu vou trabalhar. Ah, vai trabalhar. Você vai gravar um vídeo, você vai ensaiar, vai decorar um texto. Isso não é trabalhar, né? Eu ouço isso assim muito, muito. Mesmo estando, eu sei que eu estou dentro de uma bolha, que eu sou muito privilegiada em relação a isso, que a maior parte dos meus amigos, né, também está super dentro desse contexto, mas ainda assim tem essa brincadeira de que o que você faz não é trabalhar, né? Então, sei lá, às vezes eu estou produzindo um fantoche dentro de casa, agora, nesse momento de pandemia, e isso não é visto como um trabalho. E aí a pessoa que mora comigo está trabalhando, ela não é interrompida e eu sou, porque o meu trabalho não é outro, né? Então, assim, eu acho que isso é o tempo todo. Pois é, assim, a gente tem que aprender a sempre botar, de certa forma, uma banca, né? A gente tem que levar muito a sério o nosso trabalho para que os outros possam levar muito a sério o nosso trabalho. Assim, eu entendo que, infelizmente ou felizmente, essa vida louca que a gente tem é um jogo e a gente tem que aprender a jogar esse jogo. Não adianta eu tentar, eu pelo menos penso dessa forma, assim, eu não tento, sabe, entrar num embate, assim, sabe, e questionar. Eu só faço o meu trabalho. E ver meu trabalho quem quer ver, entendeu? Então é meio assim que eu tento ser o tempo todo. Eu não deixo de fazer, eu não deixo de produzir, eu me cobro muito, assim, todos os dias da minha vida, me cobro em produzir alguma coisa, em estar fazendo alguma coisa, porque eu mostro meu trabalho, eu quero mostrar meu trabalho para que ninguém possa questionar o meu trabalho, porque eu não quero espaço nisso na minha vida, porque isso é minha vida, é isso que eu faço, eu só faço isso, e eu amo fazer isso, e eu faço muito isso, entendeu? E tem uma coisa que eu penso, que a gente não pode mudar o mundo, né? A gente não muda o mundo. Eu acho que, às vezes, inclusive, eu acho que a nossa geração quer muito mudar o mundo. E mudar o mundo está muito longe do nosso alcance, mas a gente pode mudar o nosso entorno. Então, o que eu mais tento fazer é mudar o meu entorno. As pessoas que estão próximas de mim, falar sobre a minha realidade, é mostrar o meu trabalho, é dizer o que eu penso, o que eu sinto, da forma mais generosa mesmo, assim. Eu tento ser generosa com as pessoas que talvez não entendam. E eu convivo com muitas pessoas que não entendem o meu trabalho. Principalmente como cantora, assim. Ser cantora, eu botei uma coisa na minha cabeça, assim, há um tempo atrás, que eu não queria mais tocar em bar. Eu fiquei um pouco, assim, traumada. Inclusive, lá na Drica, né, nas meninas, era um lugar que eu adorava, porque era um lugar que eu me sentia, assim, melhor. Mas em bar, para mim, era muito difícil. Eu tocava com o Rodrigo, né, uma pessoa mais velha que eu, uma pessoa que já toca na cidade há muito tempo, que as pessoas conhecem. Então, quando eu comecei a cantar com ele, há muitas mulheres, infelizmente, para me deixar ainda mais chateada, muitas mulheres sabe, falavam do meu trabalho, pediam para mudar a música, pediam para animar o show, perguntavam que música era essa, mas quem é essa menina? Que música é essa que ela tá tocando? Ai, que desanimado. Falavam coisas assim, desse tipo na minha frente. Então, assim, eu fiquei um pouco assim traumatizada, mas hoje em dia também já me sinto mais forte para encarar isso. Mas foi um processo muito difícil, principalmente aqui em Petrópolis. Eu comecei a cantar em Petrópolis e certamente Petrópolis não me aceitou bem. Eu acho que a única coisa que fazia eles me aceitarem bem, sinceramente, é porque eu sou uma pessoa bonita. Sabe? Eu ainda penso assim, se esteticamente, assim, né, no padrão. Se eu não fosse uma menina esteticamente no padrão, eu seria ainda muito pior. E isso me deixava muito chateada, assim, muito, porque eu passava muito tempo estudando, ensaiando as músicas, fazendo um repertório diferente. Eu não gosto de fazer o que todo mundo faz. Eu sou uma menina de 24 anos, eu não vou tocar músicas antigas que todo mundo já escuta a vida toda, entendeu? E foi muito difícil. E quando eu comecei a cantar no Rio, foi muito legal. Assim, ninguém me conhecia, ninguém tinha me visto. Eu chegava, e aí eu já estava nessa que eu falei, né? De esse é o meu trabalho, eu sou uma cantora, eu sou uma atriz, eu sou uma artista, me respeita. E, tipo assim, já tinha uma postura diferente. E no Rio eu me senti muito bem, assim, tocando. Foi muito legal. Mas aí eu fui aprendendo isso, assim, que você tem que mostrar o seu trabalho e não, sabe, e mudar, e mostrar como é importante para você, para quem quer escutar e quem não quer. Infelizmente, eu não posso perder mais o meu tempo tentando mostrar uma coisa que já está muito clara. E quais são as referências de vocês? Muitas. Muitas. Para mim,
Claro, né? O meu próprio grupo sempre foi um, um lugar de muita referência para mim, assim, porque eles já tinham as referências deles, já trabalhavam com isso há muito mais tempo do que eu, né? Então, quando eu cheguei, isso é muito legal também, porque parece que, assim, eu já peguei um caminho muito andado. Então, muitas coisas que eles precisaram passar, eu não precisei, porque eu já cheguei no momento em que eles estavam num outro patamar de pesquisa, de seriedade com aquilo, enfim, num outro patamar estético também, porque as coisas vão, né, mudando, se aperfeiçoando, e tem um grupo que a gente sempre admirou muito e tal, e a princípio era uma coisa tão distante, a gente ia ver o Lume Teatro, é um grupo de Campinas, Barão Geraldo, e aí era uma coisa que eu ia assistir, né? Até que um dia, em 2011, a gente foi aprovado num edital e era um edital de montagem, e a gente resolveu que a gente ia trazer o Gesser, que é um dos atores do Lume, para participar. Fazer como se fosse um mini curso, mas ao mesmo tempo interferisse no nosso processo de montagem. E aí aquilo meio que abria um diálogo maior, né? Com eles e tal. E aí, a partir dali, a gente foi conhecendo os outros atores. Eu fui morar em Barão Geraldo, eu fiz um ano de aluna, um aluno especial lá na pós da Unicamp. E aí comecei a trabalhar com a Cris, que é uma outra atriz do Lume também. Eu trabalho com ela ainda, a gente tem um grupo de pesquisa. E aí, quando eu voltei de Barão Geraldo, Simeone, que é um dos fundadores desse grupo, veio para Petrópolis e ele, não sei exatamente por quê, porque ele não conhecia a gente, mas ele topou fazer um encontro de pesquisa e ele ficou uma semana trabalhando com a gente e foi tão incrível o trabalho que ele falou, quero voltar. Vou voltar. E a gente começou a desenvolver um trabalho com ele. Então, aquele grupo que era lá, meu Deus, virou, né? Nossa. As pessoas que a gente trabalha junto, né? Então, a pessoa quer vir lá de Campinas para trabalhar com a gente sobre uma técnica específica que ele está criando, assim. E depois a gente continuou esse trabalho lá em Paraty, no APA, que é um projeto de SESC que durou alguns anos também, com o Simeone. Tem uma outra referência para mim que também é muito importante, que é o Alain Berganti, que é um amigo mestre também, que já era amigo do grupo quando eu entrei. E ele tem um trabalho muito forte com Butô e com teatro físico. Então, trabalhei com ele muitas vezes já. E para mim realmente é um mestre. Assim, foi, acho que com ele que eu comecei a entrar numa profundidade assim no processo que talvez eu não tivesse experimentado antes. Assim, acho que foi com ele que o negócio começou a acontecer. Assim. Mas assim, inúmeras outras, né? Estou falando essas porque foram experiências que eu tive no corpo, né? Não são só referências do que eu vi, não são só referências do que eu li, porque a gente também lê muito, bom, pelo menos eu leio muito sobre teatro, né? Não é só a parte corporal, mas tem toda uma parte de pesquisa que me interessa muito, mas essas são as mais próximas, assim. Sempre que eu penso numa referência, eu nunca consigo dizer qual referência. Eu sou uma artista muito intuitiva e às vezes eu penso que a intuição ela não tem a ver com uma coisa que você tem, já nasce com ela, uma coisa que, nossa, minha intuição. A intuição tem a ver com, ao longo dos seus processos de vida, o que você escuta, o que você vê, o que você lê, as coisas que te falam, o que você observa, tudo isso vai compondo a sua intuição. Então, em todos os meus trabalhos, como atriz principalmente, eu nunca tive uma coisa, assim, eu já estudei muito Grotowski, por exemplo, uma coisa que num grupo de teatro que eu tinha, chamado Teatro de Acácia, a gente fez durante uns 2 anos um estudo, mas assim, nunca eu tenho uma só referência. Eu sou aquela menina louca, assim, que eu fico trancada numa sala durante muitas horas e testando milhões de coisas que saem na minha cabeça. Aí eu vou ler um negocinho, leio outro negocinho. Então, assim, eu não consigo dizer exatamente quais são as minhas referências, apesar de eu ter estudado um monte de coisas, assim. São
é tudo, uma mistura de tudo, assim. E até como cantora, tem uma pessoa que me inspira muito, mesmo como atriz, mas também como cantora, que é a Maria Bethânia, assim. A coisa que ela faz da imagem da palavra, as imagens da palavra que ela utiliza nos shows, no trabalho dela, eu acho uma coisa muito incrível. E eu sei que isso, por exemplo, é intuitivo e, ao mesmo tempo, por trás daquilo tudo tem um estudo de muitas coisas, né? Então... É isso que eu posso dizer. Não sei se ficou claro, mas é o que eu, mais ou menos o que eu penso. Ficou maravilhoso. E agora, pra gente se encaminhar para o final. Luísa, o que a Luísa de hoje, com 31 anos, diria para aquela Luísa lá de 14 anos, que começou com 15, 14 anos a fazer isso que você faz profissionalmente? Qual o seu recado? O que você diria para ela se você pudesse escutar naquela idade? Nossa, eu acho que eu diria para que ela aproveitasse muito aquele momento, porque é um momento de descoberta, né? Que é tão bonito e que, bom, por uma situação muito privilegiada que eu tive, né? Eu não tinha preocupação com nada, né? Eu não tinha que me preocupar em pagar minhas contas. Hoje em dia eu vivo disso, eu me sustento completamente sozinha com o meu trabalho, há alguns anos já, mas naquele momento eu não precisava pensar nisso, né? Então, eu, era só, só aproveita, né? Porque a gente não tem noção, quando a gente tem 14 anos, do quão libertador isso é, né? De quanta liberdade a gente tem podendo mergulhar naquilo que a gente tem vontade de fazer, assim. Mas eu acho que eu fazia isso, mesmo sem saber. Eu tenho uma coisa muito de intensidade, assim. Então, eu mergulhava muito, assim, muito. Eu ficava, nossa, embebida daquilo tudo que eu estava descobrindo. Para mim era tudo muito fantástico, assim. Minhas amigas caçoavam muito de mim, porque é isso, às vezes, sei lá, eu estava na aula de literatura e aí eu chorava com a poesia que a professora lia, uma coisa totalmente técnica. Quantas aulas eu matava para ficar escrevendo poesia na catedral, porque eu não conseguia chegar até o Alaor, porque eu ficava achando que o céu estava bonito demais. Então eu tinha essa coisa, sabe, encantada. E eu não tinha noção do quão precioso isso era, né? Como que é duro quando você percebe que você perde um pouco disso, né? E aí depois você fica tendo que reencontrar. Então, eu acho que eu diria para que eu aproveitasse realmente ao máximo essa liberdade toda que eu tive para estar explorando esse mundo novo. E você, Letícia? O que você diria para a Letícia de 6, 7 anos atrás? Eu diria, confie em você, que é um clichê muito simples, mas que nós precisamos ter consciência de como você confiar no seu trabalho, ter autoestima boa, saber que você tem limites, saber descansar. Isso tudo é muito importante, assim. E quando eu era adolescente, eu me cobrava muitas coisas como mulher, assim mesmo, assim, esteticamente falando, em relação ao meu comportamento, as minhas atitudes, eu me cobrava o tempo todo em ser madura, em ser bonita, em parecer ser alguma coisa, e não acreditava na minha intuição, nas coisas que eu realmente tinha vontade de fazer. Eu estava sempre tentando me adequar ao olhar dos outros, justamente porque eu não reconhecia qual era o meu olhar, né? E como artista, eu diria para a Letícia, porque ela precisava muito escutar isso, que é: acredite no seu trabalho, bote em prática, saia do campo da ideia, pratique o que você tem vontade, né? Se teste, porque a gente precisa se enxergar para além da nossa mente, para além de dentro. Eu acho muito importante externalizar, colocar em prática, tornar ação o que você pensa. E uma coisa que a Luísa falou, eu me identifico muito com isso. Eu sou assim até hoje, eu não sei se eu vou perder isso. Eu sonho acordada. Eu sou muito encantada com tudo. Tudo para mim tem uma coisa. Eu sou capaz de passar um dia todo em silêncio, sem televisão, sem ouvir música, sem nada, só pensando e observando todas as coisas. E eu acho que isso é muito enriquecedor
para quem tem essa oportunidade. Quando eu estou até na vida muito corrida, é muito difícil, assim, porque eu fico pensando, meu Deus, com que tempo eu vou parar para olhar as coisas que eu tenho que olhar? Então, assim, aproveitar o tempo, sonhar acordado eu acho tão importante. Se as pessoas soubessem como é bom sonhar acordado, entendeu? E não ter vergonha de sonhar acordado. Eu sou aquela pessoa que acredita mesmo que pensamento tem poder e pensar muito faz com que as coisas aconteçam, mas não porque o universo de repente manda, mas porque justamente pensar muito e sonhar acordado faz você visualizar a ação que você quer, né, fazer. Então, eu diria para a Letícia e para todas as pessoas do mundo que tornem ação os desejos de vocês, os pensamentos de vocês. Não tenham medo, se testem, porque, sabe, nada é definitivo. Você escolhe um caminho, de repente você pensa de novo e volta e vai para outro, e tudo é possível, né? O que não pode é a gente ficar parado, só pensando e só dizendo, sem fazer. Acho isso. E é interessante, né, isso que vocês disseram, porque junta esse momento que é o final da infância, adolescência, a gente está na escola, e aí a gente tem duas coisas, né? Tem uma ingenuidade com o mundo, um encantamento, um arrebatamento. Então, de você poder ficar conversando, de você poder dormir por horas, de você ficar olhando uma planta, olhando o céu, e ao mesmo tempo uma certa falta de confiança, né, em si mesmo. Foi isso que vocês duas disseram. E como é importante, né, como teria sido importante para a gente, naquela idade, saber disso, né? Conserve essa sua ingenuidade frente ao mundo, mas olha para dentro de você, saiba que o que você tem para oferecer, para colocar para fora, é muito legal. Podem nascer flores muito bonitas disso. E é muito ruim, porque eu acho que se a gente nunca acorda para esse sentimento, a gente vive a vida inteira sem lembrar de nenhuma das duas coisas, nem dessa ingenuidade com a vida, com o mundo, com a natureza, nem de despertar, né, para essa autoconfiança, para essa segurança em si mesmo. Então, como é importante, né, essa suavidade que tem nesse momento dessa adolescência, que por acaso vocês duas estão dizendo aqui que foi um momento importante dessa descoberta para essa arte, para isso que vocês queriam fazer. Como esse é um momento... Não sei, eu gosto sempre de pensar, sempre que eu lembro, assim, os 14, 15 anos, eu sempre lembro o branco de praça, um céu azul, um ventinho batendo. E aí, quando você cresce um pouco, na vida parece que não é mais isso, né? Não tem mais banco de praça, não tem céu azul, não tem ventinho, não tem coisa nenhuma. Mas tem, né? Tem pra caramba. A gente só deixa isso passar, né? A gente vai vivendo os dias, e os dias viram as semanas viram os meses, aí vários anos se passaram, e você não sentou no banquinho, né? Nem para olhar para você, nem para olhar o céu, nem para sentir a brisa, a gente vai perdendo isso. Eu acho que essa é uma das coisas que eu acho mais interessantes nas pessoas que a gente conhece, né? Não dos artistas que são grandiosos, a gente nunca conversou com eles, mas esses, né? De você olhar no olho, eu sinto que as pessoas têm isso, né? Eu sinto que vocês têm isso. Uma capacidade de passar para outra, fica aqui 2 minutos, vamos ficar aqui 2 minutinhos só. Que não significa não trabalhar, porque o nome disso é trabalho, porque o ócio também é trabalho, né? Acho que a gente perdeu um pouco isso com a velocidade do mundo, né? Se você estiver aqui tranquilo, não tá trabalhando, tá à toa. Mas só tem ideia sim, né, gente? Para escrever texto, não fica lavando louça o dia inteiro para ter ideia, não é assim que a ideia não nasce na sua cabeça. De repente, tá tomando um banho, vem uma ideia. Tem um momento de olhar para dentro de si, né? O que a sua cabeça está te dizendo? O que os seus sonhos te disseram de noite? O que os seus sonhos diurnos estão te dizendo? Se você testar isso aqui, pode dar naquilo. Meninas, muito obrigada. Vai, Letícia, você quer falar mais uma coisa? Fala. Não, eu só ia falar que a coisa da inspiração que as pessoas tanto pensam que existem, na verdade, não é uma coisa que acontece do nada. É justamente o tempo que você tem para observar as coisas que acontecem ao seu redor, as suas sensações, os seus... E daí vem a inspiração, não é do nada, né? É essa atenção que você tem aos pequenos detalhes, né? Isso que vai compondo o seu trabalho, a sua arte, vai deixando a coisa mais enriquecedora. Um diretor de teatro meu falou uma coisa que eu nunca esqueço, que tente, ele falava, porque a gente sempre tentava fazer coisas que, principalmente quando a gente era mais novinho, né? Fazer coisas que tinham mais a ver com pessoas mais adultas, realidades mais grandiosas, coisas mais maduras. Ele dizia: aproxime a arte de vocês, de quem vocês são. Assim a arte vai ficar verdadeira. Vocês têm muitas coisas a dizer. Não é só porque vocês são novos, vocês não têm coisas a dizer, coisas a observar, percepções de vocês. Então, aproximem a arte de vocês. E a forma de aproximar a arte da gente é justamente estar atento
a nossa vida, as pequenas coisas. É o banquinho da praça que a gente senta e percebe algumas coisas, e aí vem toda a criação, né? Eu acho que a inspiração, ela vem da presença. E isso falta Exatamente. muito pra gente hoje em dia. Exatamente Você isso. tá presente no que você está fazendo, independente do que esteja. E o Exatamente isso. teatro traz muito isso, né? Então, acho que eu, em algum momento, já me perguntei por que eu gosto tanto de fazer o que eu faço. Porque quando eu faço o que eu faço, eu estou completamente presente, eu estou inteira. Nossa, Sempre. É impossível estar num trabalho de sala e não estar inteira. Minha cabeça está pensando em outra coisa. Para mim, isso é impossível. E eu nem sabia que isso era tão importante assim para mim, né? Não presente. entendi. E é por isso que é lindo, e você fala que é lindo quando você vê a Bethânia. Não é porque ela fala bem, porque ela canta bem, é pela presença que ela tem. Ela enxerga, ela tá ali também, mas assim, é a presença. Eu sinto isso, assim. E para mim a inspiração também só vem quando você está inteiramente presente naquele momento. Com certeza. Completou muito, falou tudo. Meninas, vocês foram demais. Muito obrigada por falarem com a gente, compartilharem as histórias de vocês. O que a gente quer mesmo é ouvir as histórias das meninas, das mulheres, porque a nossa vida é muito interessante, nós somos muito interessantes, a gente tem muita coisa para contar, para dividir, para explicar, para desabafar com os outros. Nós somos seres humanos completos e ficamos mais completos em grupo, né? Quando nós estamos uns com os outros. A pandemia veio para nos mostrar isso de maneira mais óbvia, né? Você não existe sem o outro te completa em tudo, até naquilo que você é péssimo. Mas os encontros. Você é ótimo, o encontro, tudo nasce desse encontro. E esse encontro foi ótimo, estar aqui com vocês foi maravilhoso. Tá aqui distante, né? Quem está aqui na câmera, tinha que estar aqui no bar, né? Conversando. Mas muito obrigada, foi incrível vocês participarem desse projeto com a gente. Vocês são demais, o trabalho de vocês é lindo e a gente espera que a gente tenha muito sucesso e muita luz na nossa caminhada, seja eu dando aula, cantando no bar, na praia, no vídeo, interagindo com as pessoas numa plateia, enfim, em cima de um palco, atrás de uma câmera, com a câmera na mão. O que a gente quiser fazer, que a gente tenha um caminho muito iluminado, de muita presença e de muito encontro, para que a gente fique cada vez mais cheio, né? Um com o outro, cada vez mais florida, porque a gente precisa muito disso e tem muita gente que precisa ouvir, né? Precisa ouvir isso. Muitas meninas que precisam ser encorajadas ouvindo histórias de meninas, de pessoas que também tiveram 15 anos, talvez elas tenham 15 anos agora e precisem ouvir, né? Vocês contando. Quando eu tinha 15 anos, eu pensei em fazer isso, porque a gente inspira o outro, né? Falando de nós mesmos. Nem sempre falar de si mesmo é egoísmo, às vezes falar de si mesmo é muito importante para fortalecer quem não está tão fortalecido. E aí ficarmos todos fortalecidíssimos. Sim. Muito obrigada, amei também participar, agradeço a oportunidade, achei o projeto lindo, é sempre muito gratificante falar sobre isso e ter encontro principalmente com mulheres, estou muito feliz e agradecida, muito obrigada. Também quero agradecer, fiquei muito feliz, estou muito feliz de conhecer, Letícia. Ai, também. Você já era um nome por conta do Anísio, então, é prima do Anísio. Eu sabia que mas eu não sabia nada sobre você, então foi muito legal também poder estar compartilhando disso aqui. E obrigada, Drica, obrigada, Júlia. Foi muito bom. Foi incrível, gente. O podcast que você acompanhou faz parte do projeto Mulheres que Trabalham com Cultura, Histórias de Si, financiado pela Lei Aldir Blanc, através do Instituto Municipal de Cultura da Prefeitura de Petrópolis, em parceria com a Comunicação Livre e a X da Questão Produções. Capa, Gabi Poc. Roteiro e entrevistas, Júlia de Araújo. Edição e finalização, Maurício Cóssio. Concepção, produção e direção, Drica Madeira.